Questão de número 30 do capítulo 4 diz o seguinte. Suponha que uma pedra seja lançada com a velocidade inicial 28 metros por segundo e um ângulo de 40 graus. Letra A. Qual é a velocidade da pedra se ela atinge a muralha no momento em que chega à altura máxima de sua trajetória parabólica? E letra B. Depois que cair metade da altura máxima. E na letra C ela quer a diferença percentual dessas duas velocidades, do ponto da altura máxima e da metade dessa altura após ela atingir esse ponto máximo. Começando com a nossa altura máxima, a gente sabe que na análise dos movimentos no eixo Y, no lançamento oblíquo, o ponto máximo da curva é quando a velocidade em Y ela é zero, sobrando somente a componente x da velocidade. Então, em módulo, o módulo da velocidade vai ser somente a própria componente x dessa velocidade. Então, nós temos aqui o nosso seguinte, que para a gente saber a velocidade x, né, a componente x da velocidade, como ele é o vetor no eixo da horizontal e o nosso ângulo está sendo medido em relação à horizontal, então esse vetor é o cateto adjacente. Então, o valor dessa componente é o módulo da velocidade inicial vezes o cosseno desse ângulo, que é de 40 graus. Então, nós temos a velocidade inicial vezes cosseno de 40, que vai dar 21,45 metros por segundo. Lembrando que no eixo X, o movimento ele é retilíneo e uniforme. Então, ele não é um movimento acelerado. A velocidade é constante em todo o movimento, desde o lançamento até o ponto máximo, até atingir o chão. Na letra B, ele quer a velocidade da pedra na metade da altura do ponto máximo, após ele ter atingido esse ponto máximo. Que a gente vai ter dois pontos em que a pedra vai estar na metade da altura máxima. Antes de atingir a altura máxima e depois de atingir a altura máxima. Que aí você sabe que o lançamento oblíquo é uma parábola. Então, a equação da parábola descreve esse movimento. Então, nós vamos ter locais aí, dois pontos onde você vai ter a metade dessa altura. E ele quer justamente após. Então, o que a gente faz? A gente usa Torriceles. E aí a gente vai saber qual é a altura máxima. Como a gente tem a velocidade inicial do movimento, e qual é a velocidade em y no ponto máximo, a gente consegue descobrir qual é a altura máxima. A altura máxima que a pedra vai atingir. Então, no ponto máximo, a nossa velocidade vai ser zero, né, que é a nossa velocidade final. Então, fica só a velocidade inicial, mais o termo ali do deslocamento com aceleração. E a componente em y da nossa velocidade inicial, né, já que em x é o cosseno, aqui vai ser o seno de θ, só que está elevado ao quadrado. Então, vai ficar tudo ao quadrado, né? V0 quadrado, seno quadrado de θ. E aí, como eu isolei ela do outro lado da igualdade, né? Vai ficar negativo tudo, né? Multiplicado por um valor negativo. A gente isola o nosso deslocamento. Então, vai ficar aí esse termo sobre 2g, que é a gravidade. Substitui os valores. Resolve a multiplicação e o quociente. Então, nós vamos ter aí uma altura máxima de 16,53 metros. 16 metros e 53 centímetros. Então, essa é a altura máxima da pedra, que a pedra vai atingir. Agora, o que é que a gente faz? Torriceles de novo. Pega a mesma análise do movimento. Agora é da pedra no seu ponto máximo até ela atingir a metade do caminho, que é a metade da altura. Então, a nossa velocidade inicial agora vai ser zero, que é o ponto máximo. É que a gente está analisando agora de quando ela atingiu o ponto máximo até chegar na metade do caminho. E a metade do caminho é o quê? Delta y sobre 2. Então, a gente já elimina aqui, ó, esses termos aqui. 2 sobre 2, que é 1. E aí, nós vamos ficar aí com a nossa velocidade nesse ponto como sendo g vezes o deslocamento. Só que a nossa velocidade está elevada ao quadrado, então
o termo do outro lado da igualdade vai ficar na forma de raiz. Então, nós temos raiz de g delta y. Substituindo, nós temos a aceleração da gravidade e a altura, né? Que esse ΔY é a nossa altura máxima. Multiplicando aí, depois extraindo a raiz, nós vamos ter aí que a velocidade da pedra na metade da altura vai ser de 12,73 metros por segundo. Então, agora a gente já tem a componente x e a componente y dessa velocidade nesse ponto. Em y é 12,73 metros por segundo. Em x a gente não precisa calcular porque é um movimento constante. Então, a velocidade em x é a mesma para qualquer ponto do gráfico, 21,45. Então, está ali, a gente já descobriu no item A. Então, aplicando o módulo de um vetor, nós temos ali as componentes elevadas quadradas, é só substituir, resolver tudo isso aí, a gente tem a velocidade da pedra nesse ponto aí, que é a metade da altura após ela ter atingido o ponto máximo, 24,94 metros por segundo. Na letra C, ele quer saber o percentual entre a velocidade na altura máxima e a velocidade na metade da altura. Então, aplicando aí a nossa regra de 3, né, a gente sabe que vai ser mais ou menos assim. Ou só fazer o quociente um sobre o outro, né, para ter o percentual. Então, substitui ali, né, a nossa velocidade ali na metade da altura, 24,94, menos a velocidade no ponto máximo, né, que vai ser o mesmo que a velocidade ali em x, né, que no ponto máximo não tem velocidade no eixo y, é unicamente no eixo x a nossa velocidade. Então, substitui e resolve, a gente vai ter aí 0,1627, que é o mesmo que, né, multiplicando por 100, 16,27%. Então, essa é a diferença percentual entre a velocidade da altura máxima e na altura da metade do caminho da pedra. Muito bem, pessoal. É isso aí. Até a próxima questão.